Agora eu te vejo. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica, e esse podcast ele surgiu para falar sobre as relações sistêmicas. Como que essas relações visíveis e invisíveis afetam a nossa vida familiar, profissional e empresarial. E a gente abre essa série de podcasts com uma pessoa maravilhosa que acredita na importância de transmitir esse conhecimento, né? Ela fez uma dinâmica muito tempo atrás, depois você vai trazer esse contexto, e ela me mandava mensagem falando assim: Marie, você precisa fazer podcast. E eu respondia: ah, tá bom. E ela sempre me mandava no Instagram: você precisa fazer podcast. Até o dia que nos encontramos num evento, e ela falou assim: eu não estou brincando, eu vou te patrocinar, eu vou te dar de presente essas gravações todas, porque você me ajudou, né? E eu quero que essa verdade, essa história, né, esse trabalho impacte muito mais vidas. E o marido dela, Marcelo Garcia, ele falou seriamente comigo, ele falou assim: Marie, você transformou a vida da minha esposa, então eu quero fazer parte dessa tua missão de despertar o divino no maior número de pessoas. Então eu participo com você desse sonho. Então fica aqui meu agradecimento. Eu fiquei emocionada, porque eu falei: gente, que sonho é esse? Que eu nunca tive, né? De poder ter um podcast, porque a gente sabe toda a estrutura e depois minha filha, ou vocês, eu vou pedir para gravar, porque assim, é uma infra gigantesca para podermos realizar essa conversa, esse podcast. Então, Marcelo, fica aqui minha gratidão. Você faz parte da minha história e da história de muitas pessoas. E Érica, obrigada por aceitar, compartilhar, porque ela não queria gravar de jeito nenhum. Eu falei: mas se o sonho, né, que estou realizando hoje começou por você, e você que me incentivou, eu falei: por favor, divida conosco o que aconteceu. Érica, muito obrigada por você estar aqui, compartilhar a sua história, né? E por fazer uma missão minha virar uma realidade de um sonho que eu nem imaginava. Obrigada, Érica. Obrigada a você, Maria. Você sabe que você mora no meu coração. Eu sou muito grata, de verdade, por tudo que você me proporcionou, porque através do seu conhecimento, da relação sistêmica, eu tirei um jugo. E eu, assim, para quem não sabe, nós fizemos uma dinâmica e ela me trouxe esse tema. Maria, eu quero trabalhar a minha alergia. Falei: que tipo de alergia? Alergia a glúten, né? E na dinâmica a gente colocou a alergia e ela. A alergia e até a vovó. Eu falei assim: qual que é a conexão dessa tua alergia com vó? Eu falei: tem alguma história que te conecta a essa vovó? Ela falou assim: teve uma promessa que minha avó fez, e aí você pode contar a história pra gente. A minha avó me fez uma promessa quando eu era criança, bebê, recém-nascido. E eu paguei essa promessa na infância, por um bom período. E chegou nesse período, eu não quis mais fazer. Me vestir de virgem, subir na escadaria, me vestir toda de branco. Criança não quer mais. Adolescente, então, eu não quis. E aí eu lembro que surgiu e ela falou assim: olha, eu me conecto à minha avó por uma promessa que ela fez pra mim. E na dinâmica, nós colocamos você, a promessa, a vovó, a santa que ela fez, né? Foi. A promessa. E foi um trabalho muito bonito, onde você pedia permissão para a santa para seguir o teu destino, né? E quando você conversava com a santa, pedindo essa promessa, pedindo para você fazer um pouquinho diferente, eu lembro que a alergia saía do sistema. Foi. Né? E me conta agora como que você descobriu, porque o Marcelo é o diretor, ele que está fazendo toda a gravação aqui, ele não quis. Eu falei: Marcelo, por favor, conta essa história. Ele falou: não vou aparecer. Então eu falei: eu quero tua voz. Conta, porque essa história saiu da tua boca. Como que vocês descobriram que ela não estava mais alérgica a glúten? Então, ela fez esse trabalho com você de constelação. Aí passou alguns dias, né? Acho que no sábado, à noite ela falou assim: ah, eu preciso muito comer um x-salada. Porque assim, eu não comia há muitos anos pizza, pão perto dela. Porque o cheiro do pão, o farelo do pão passava mal. Entendeu? Então eu não podia comer pizza, nada, né? Aí eu falei: mas você quer? Quero. Pega a bombinha lá embaixo. Eu peguei a bombinha, deixei do lado dela. Ela falou: vou comer, depois eu vou me matar com essa alergia, mas eu preciso comer. Aí ela comeu e não deu nada. Aí fiquei esperando, né? Eu falei:
Cadê o meu? Cadê? O momento que eu vou já passar? Aí Vamos que ver caiu a amanhã. ficha. Caiu a ficha. Nossa, peraí. Deu certo. A constelação deu certo. Eu falei constelação. Aí caiu a ficha pra mim também, que até então... Aí ela falou, não, vou ligar aí ligou pra você na hora, mandou mensagem, mandou Ela mandou uma áudio. foto. Não, ela mandou uma foto comendo pão. É. E eu não entendi nada. Aí depois, quando a gente se encontrou, eu falei assim, Maria, eu te mandei uma foto comendo pão. Eu falei, tá, legal, né? Não entendeu? Ela falou assim, Maria, eu não podia nem passar na frente da padaria, que a minha glote fechava, né? Eu era muito alérgica. E eu tô comendo pão. Eu falei, nossa, agora que eu entendi por que você mandou a foto, né? Eu também fiquei impressionada, porque a transformação é da pessoa, né? Então, é a tua mudança de postura que muda tudo. Né? Quando você olha com carinho para a vovó, sem julgamento, agradece, porque foi o jeito dela que cuidar de você, o jeito que ela quis cuidar de você, né? Que fez essa transformação toda, né? Essa gratidão, né? E tirar esse jugo, porque é um jugo você viver debaixo de uma promessa que impacta a tua vida, impacta a tua impactando vida. a sua vida. É. Só tem uma questão, né? Que você me falou, Maria, quantos quilos você engordou? Uns 12 já. Ela falou assim, só tem uma questão de tudo isso. Eu engordei 12 quilos depois que eu pude comer glúten. Né? Nossa. Agora é pão no café da manhã, é bisnaguinha, é misto, pizza, Bolo, né? bolo, macarrão. Que delícia. Né? Macarrão sem glúten é horrível. E aí ela falou assim, ela não queria gravar de jeito nenhum, nem nós conversamos. Ela falou, eu começo a gaguejar. Você viu que você nem gaguejou, vai. Você viu? Eu tô me controlando. Eu falei, eu gaguejo, eu não posso falar em público. E aí eu falei assim, olha, quando a criança ou um adulto gagueja, é porque no seu sistema familiar tem histórias que não podem ser ditas, né? Coisas que não podem ser ditas. E aí caiu a ficha pra você, né? Caiu. Tem uma história impactante que eu descobri há pouco tempo a respeito da minha família, que É mistério. é ninguém pode falar. mistério. A minha família tem bastante segredos. Tem segredos que criança não pode saber, e a criança cresce, não fica sabendo e vai-se embora. Então, quando você tem essas histórias, né? Gagueira, né? Crianças gagas, ou até adulto, porque você também pode ter essa dificuldade até de falar e na hora que você está nervoso começa a gaguejar. Em alguns casos, mas na maioria dos casos está relacionada a histórias, né, que não podem ser contadas, né? Coisas que não podem ser ditas. E na dinâmica, né, foi bem rapidinho, a gente entendeu o que era, né, uma coisa bem pessoal, mas que impacta algumas gerações. Né? E a história de Bert Hellinger é muito bonita, porque a metodologia sistêmica, ela surge com Bert Hellinger, ele faz um trabalho, ele é um padre, faz um trabalho na África, ele percebeu que alguns padrões se repetiam em algumas tribos, e que numa tribo específica não tinham doenças. Né? Quando ele foi atrás, com mais profundidade, ele viu nesse campo morfogenético, essa questão do campo morfogenético ele não sabia ainda. Foi depois, já muito tempo atrás, né? Depois já adulto e senhor, ele conheceu o Rupert Sheldrake, que é um biólogo, e ele falou assim, Bert, eu sei de onde vem isso. O Rupert Sheldrake, ele fala que nós temos situações biológicas mesmo, que faz com que você crie conexão com o teu clã, né? Ou com a tua espécie. Então, eu gosto de dar essa explicação pela ciência, porque muita gente fala assim, não, isso aqui não tem nada a ver com ciência. Aí o Rupert Sheldrake falou, a gente tem um campo morfogenético que nos conecta para manter a nossa espécie. Então, tem borboletas do norte dos Estados Unidos que migram de 7 em 7 anos para o México. E como que você sabe? Com tantas gerações de borboleta que deu 7 anos, agora está na hora da gente migrar. Né? Ou no Projeto Tamar. Eu fui agora com as crianças para Vitória, a gente toda vez que eu vou em qualquer lugar, Ubatuba, né, Bahia, programa nosso, onde tem Projeto Tamar, a gente vai. E nessa última eu falei assim, me explica, o que é isso das tartarugas? Quando você tira o ovo, né, da tartaruga da praia A, você devolve na praia A. Por quê? Porque se você devolver na B, ela não consegue voltar. Então você tem antenas, né? Eu brinco que são anteninhas que nos conectam à origem, da onde a mamãe tartaruga colocou o ovo. Que lindo. Se eu coloquei, né, a mamãe colocou no A, e eu boto as tartarugas, depois que elas nascerem, na B, muitas não voltam.
E ela me explicou, eu falei, me explica o que é isso? Ela falou, nós chamamos de print. É como se fosse uma fotografia, né, um print, aonde esse ovo foi deixado. Então, quando você entende para biologia, fica mais fácil entender pela nossa vida, né? O que nos conecta? Tem famílias que conectam a origem pela traição, né? E toda história tem traição, né? É muito estranho uma família onde você tem centenas e milhares de ancestrais e você fala, não, na minha geração não teve ninguém traído, né? Quando tem traição na família, ou você repete um padrão, ou eu posso repetir com a dor da traição no meu negócio. Então, essa semana mesmo eu entendi uma empresária, quando a gente viu o que tinha acontecido, ela falou assim, olha, eu comprei a minha liberdade. Eu falei, por quê? Porque eu fui traída, eu deixei todo o meu negócio com a família do meu marido. Eu falei, nossa. E quando a gente foi ver as dinâmicas, teve traição, tanto na família dela, quanto na família dele. Ela acabou depois tendo um outro negócio. E o que acontece no negócio? Ela já está casada de novo e está bem. Mas no negócio, o que acontece? Eu sou traída pelos meus sócios. Aí abre um outro negócio, eu sou traída pelos meus sócios. Traição repetindo. A dor da traição é a mesma. Pode não ter sido no relacionamento, mas foi no negócio. Então, histórias que surgem lá atrás impactam a nossa vida até hoje, né? No caso aqui foi uma promessa. E eu dou com uma atenção para o nosso primeiro capítulo. Por quê? Porque promessa, eu falo que é sério demais, né? Para mim, a tua história impactou muito, mas eu vejo em várias dinâmicas como uma promessa gera resultados nas outras gerações. Na minha família teve uma promessa, né? O meu avô, ele é o primeiro homem depois de 5 filhas. E eu perdi, antes dos meus 3 filhos vivos nascerem, eu já tinha perdido 3 filhos. Quando eu fui ver o que eram essas 3 crianças, por que eu perdi essas crianças, começou no meu avô. Né? Quando a gente fez a dinâmica, começava com o meu avô. E eu fui atrás, ninguém sabia dessa história. Aí eu perguntei pro irmão mais velho da minha mãe. E ele contou, ele falou assim, eu não sei direito, mas tem uma promessa que se nascesse homem, eu não sei se foi para um templo, né? Porque para você foi, sei lá, vamos chutar, para Aparecida. Para outro vai para Fátima, né? Aqui foi para... foi fazer uma promessa e a gente não sabe para onde levaram o meu avô, mas provavelmente foi para ter uma bênção e voltar, sabe? E depois disso, muitas crianças não nascem, né? Então, é como se... e aí eu vou trazer uma outra metodologia que eu trago, que não são só dinâmicas sistêmicas, mas eu trago uma outra metodologia que é o Theta Healing, né? O Theta Healing trabalha com as dimensões. E quando eu faço promessa, existe troca, uma coisa pela outra. Né? Então, você me dá que eu te dou isso, Exato. Eu te ofereço isso. Isso é uma das dimensões onde eu tenho existe literalmente essa troca, né? É como se muita gente gosta de Iemanjá, né? E aí coloca lá, solta as flores, perfume. Por quê? Porque eu alcancei uma graça, eu te dou. Nesta troca existe aqui. Né? Nessa troca existe, então tá, eu te dou uma vida, eu recebo outra. Né? Não é literal desse jeito, tá? Porque no meu caso é mais fácil de identificar, né? Mas pode ser com uma alergia, pode ser com N coisas, tá? Então, muito cuidado. Assim, o que eu gostaria de passar também para vocês, como essas dinâmicas sistêmicas, que vai além da dinâmica sistêmica, é a questão da promessa, né? Primeiro é cuidado com o que você te promete, porque existe essa troca ao fazer promessa para santo e tudo mais, né? E a outra, cuidado com o nome que se coloca no seu filho. Porque quando você põe o mesmo nome de um pai, de um avô, de um bisavô, essa criança, ela repete um padrão. Então, se teve mortes prematuras, né? Meu avô morreu com 30 anos, meu pai com 30 anos, o outro desenvolve uma super diabetes, um câncer, com 30 anos. Por quê? Porque ele faz o mesmo movimento de morte. Eu honro meu avô, meu pai, que tem o mesmo nome, né? Tendo uma dificuldade, um problema de saúde igual. Então, muito cuidado também com essa questão de colocar o mesmo nome. Né? E eu queria que você contasse a história, porque
eu sei que você é religiosa, né? E aí, quando a gente começou a falar, porque Bert, ele fala que na Bíblia tem as maldições familiares, né? As maldições das famílias. Os espíritas vão falar que é karma, né? E eu falo que na constelação não é nem maldição e nem karma. Eu falo que é muito amor, né? A gente ama tanto um ancestral que passa pela mesma dor, pela mesma situação. E aí você falou, Marie, tem uma história... A lei da semeadura é real. O que você planta, você vai colher. E isso não foge da vida. Abraão, a gente pagamos pelos erros de Abraão até hoje, por um erro concreto dele. Há uma guerra pelo filho Isaac, pelo filho... Ismael. Então, assim, foi um ato de Abraão que nós pagamos até hoje. Então, eu acredito, assim, que se você não... Alguém tem que pagar. A sua dívida. O que você plantou, alguém vai pagar. Que são os descendentes, né? São Normalmente são os descendentes. Que aí ela trouxe essa história, ela falou assim, mas você sabia que na Bíblia tem essa história e tal? E eu falei assim, nossa, eu não sabia. Eu falei assim, mas você vai contar essa história. Porque as histórias, elas trazem uma consciência, pode ser na Bíblia, pode ser de um mito, né? Pode ser de um conto. Ela vai trazer uma história para a nossa consciência. Então, se na Bíblia está escrito Abraão, Isaac, né? Que eram irmãos que acabaram... Abraão era filho, Isaac era filho de Abraão, junto com... como que é o nome dele? Ismael. Isaac era o filho da promessa. Deus tinha prometido um filho para Abraão, mas ele era muito velho e Sara era muito velha. Aí, como a Sara não acreditou e Abraão não acreditou na promessa, que iam receber um filho... Sara deu a Agar para ele, a sua empregada, a sua escrava, para ter um filho. Aí nasceu Ismael. E aí tem árvore de Ismael e a outra árvore de Isaac. E aí essas duas árvores, eles acabam tendo conflito. E aí pela história, tem um conflito até hoje. Até hoje. Olha que interessante, tá vendo? Então, pelo um erro... Todos pagam. Né? Então, assim, quando a gente vê essas histórias em várias culturas diferentes, né? Por quê? Porque você traz um conhecimento que hoje a gente explica de forma sistêmica, mas ele está aí para todo mundo. Né? Então... É por isso que eu acho importante o podcast, porque acho que sabedoria tem que ser passada adiante. É libertador, você sabe, você entender... Empresa, é muito importante a sua empresa ter a sua identidade. E aí eu quero que você conte, só uma deixa, depois pesquisa Psicologia e Analogia, um dos capítulos a gente vai falar sobre isso, né? A importância de você ter conhecimento da sua árvore para impactar a sua vida, os seus negócios. E aí você falou do nome da sua empresa, porque você viu... Eu assistindo, acompanhando a Marie para lá e para cá, ela falou sobre a empresa, sobre a marca, né? Porque a marca da sua empresa, ela diz muito como você cria a tua empresa, o nome da tua empresa, como que ela vai prosperar, qual é o fluxo dela, né? Mudei o nome da minha empresa, porque a empresa anterior herdou um nome que era dos pais do Marcelo, que é teu sogro. Que é meu sogro. E o meu sogro tinha comprado essa empresa que já era falida. Então ele comprou a empresa de uma pessoa que tinha falido. Sim. E manteve o mesmo CNPJ tudo igual. Aí trabalhamos junto, aí continuou. O Marcelo continuou com o nome da empresa. Aí você viu lá, acho que eu falando sobre a importância da marca, de você saber a origem dela, falei, não, né? Vou trocar. Porque assim, os irmãos do Marcelo não via como... A empresa da Érica e do Marcelo, via como a empresa dos meus pais, do papai, da mamãe. A empresa, minha empresa. E não tinha mais nada, não tinha vínculo. Sim. Falei, não, eu vou trocar essa energia, eu vou ditar as regras da minha empresa. E aí honrando o papai, né? Agradecendo o papai que é teu sogro, do Marcelo, falando gratidão por tudo que você fez. E aí eu peço a tua bênção para seguir com um novo nome, com uma nova empresa. E aí agora, que é a que está produzindo, né, dando de presente a todos nós, esse podcast é Ustreaming. Isso, né? Mudou muito. Assim, em 2 anos, a empresa cresceu muito. Sou muito grata. É a importância
de você aplicar o que é passado. Aplicar esse conhecimento sistêmico no dia a dia. Eu achei interessante porque eu falei assim, nossa, mas Érica, a gente não constelou isso. Eu falei assim, mas eu te acompanho. Eu assisto tudo que você fala, né? Eu vi você falando da importância da marca, de você honrar um antigo proprietário, de você ser grata a quem veio antes. A gente fez tudo isso, mudou, né? Eu tô vendo equipamento tudo novo. Ela falou assim, não, nós crescemos muito depois que assumimos e colocamos o nosso nome, né? O nome da nossa empresa, com essa gratidão toda, porque tem uma história, mas que agora você pede a bênção daqui para frente, né? Do meu modo presente para tudo que está reservado para mim. Né? Eu só tenho gratidão. Estou muito feliz, grata. Não, com sucesso, porque eu acompanhei vocês, né? Com sucesso. Eu conheço vocês há muitos anos, né? Sim. E eu nem sabia que você estava porque você sempre estava com o seu trabalho, mas eu não sabia que estava com tudo isso, com toda essa produção, com a produtora, assim. Eu fiquei muito feliz quando eu soube. Tanta prosperidade, Érica. É aplicar. É aplicar. É aplicar. Acompanha a Maria. Ela faz live no Instagram. Não, faz tempo que eu não faço, mas eu faço live. Porque agora eu só vou fazer podcast. Eu tô metida, eu só faço podcast agora, né? Acompanha o podcast. Nossa, muito obrigada. Então, assim, fica aqui, de fato, minha gratidão. Eu vou falar 2 frases, até para as pessoas depois repetirem, tá? Eu primeiro escutei o livro O Segredo da Mente Milionária, amei, do T. Harv Eker. Deu 15 dias, eu comprei o livro. Aí deu mais 15 dias, uma pessoa me liga e fala assim, olha, vai ter um workshop de 3 dias, vai vir a pessoa que dá o treinamento no Brasil, né? E eu acabei ganhando esse curso, R$10.000. Eu ganhei, falei assim, nossa, mas o que é isso, né? Eu já comecei a pedir para o universo e na mesma época, é muito louco, né? Na mesma época, você veio com essa história do podcast, deu tudo certo, assim, em tempo recorde, né? Eu falei assim, tudo bem. Juntei várias pessoas, as pessoas aceitaram e com prazer, porque elas falaram, Maria, é muito gostoso compartilhar. Então eu vou deixar algumas frases que eu falo todo dia e eu quero deixar para as pessoas repetirem, tá? Uma delas é a seguinte, eu me permito tornar tudo que tu planejastes para mim e muito mais. Né? Então, eu me permito tornar tudo que tu planejastes para mim e muito mais. E a outra é assim, eu permito que mudanças aconteçam na minha vida agora, para que todas essas bênçãos que foram planejadas para mim se concretizem. Né? Que eu seja um instrumento de sua paz. São frases que eu assim, falo todo santo dia. E no livro tem uma que bombou, né? Viralizou. E assim, em 10 dias, acho que meu perfil estava com 5 mil, está com 13 mil. Um único post viralizou porque eu pus à disposição uma frase, muitos questionaram, mas que fez muito sentido esse livro, né, Millionaire Mind, que é a seguinte, universo, e aí você pode falar fonte criadora, Deus, aquilo que você acredita que é maior, que está assim, além do que você pode realizar. Você fala, universo, se algo ou alguém não quiser receber as suas bênçãos, né? E por que isso é importante? Porque a gente vive num guarda-chuva. Eu não quero, às vezes, dinheiro é um bem infinito. Você tem dinheiro à disposição para todo mundo. Só que muita gente coloca um guarda-chuva. Então ele não está querendo receber. Só que esse dinheiro ele cai, ele vai como se fosse uma chuva e vai embora. Ninguém se aproveitou dele, né? Ninguém se beneficiou dele. Então você fala, universo, se algo ou alguém não quiser as bênçãos, né? Muito forte, né? Envia para mim. Eu estou aberta e disposta a receber todas as suas bênçãos, todas as suas bênçãos, né? E aí quando você faz isso, em vez de você estar num guarda-chuva, você passa a ter um funil. Eu posso receber as minhas bênçãos e muito mais, né? Que é essa frase que eu falo. Que eu seja um instrumento de vossa paz, que eu possa receber as suas bênçãos e muito mais. Né? Isso aqui viralizou, bombou. Eu dou como sugestão, você se desafie também, sabe? Se permita receber, né? Se permita a deixar de ser alérgica a glúten. Se permita ser livre, porque uma alergia alimentar, você tem que carregar copo, talher, remédio, marmita, para cima e para baixo. Era um jugo.
Tô Nossa, livre. mas você não podia nem com o mesmo talher? Não, Porque podia ter... contaminação cruzada. Gente, não sabia que era tão forte, né? Era forte. Era forte mesmo. Então é isso. Quando você muda a sua postura, você se permite receber todas essas bênçãos e muito mais. Aí, ó, olha os equipamentos. Eu tô vendo assim, falei, que é isso? Eu tô num cinema. É muito material. E é isso, assim, a transformação, quando você se permite ser instrumento de algo maior. Então, obrigada. Obrigada, Maria. Você faz parte hoje disso. Minha gratidão mesmo, por, através de vocês, muitas vidas estarem sendo impactadas. Gratidão. Gratidão. É o nosso objetivo. Marcelo, obrigada, gratidão. Que estamos juntas agora em vários capítulos. Então, agora eu te vejo. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. E, ó, tem muito mais capítulo para chegar até aqui. Um beijo.